E se a reunião de 3 horas entre Lula e o advogado de seu filho tiver acontecido justamente no momento em que novas informações sobre o caso começaram a surgir? Ontem, Lula cancelou sua agenda oficial. E, longe dos compromissos públicos, teria se reunido por mais de 3 horas com o advogado de seu filho no Palácio da Alvorada. No dia seguinte, uma nova movimentação envolvendo o caso veio à tona. Coincidência? É exatamente essa sequência de acontecimentos que está levantando questionamentos. E quando você juntar tudo o que aconteceu em apenas algumas horas, a história fica ainda mais explosiva. Segundo a transcrição, o encontro aconteceu por volta das 19h15. O advogado chegou ao Palácio da Alvorada à noite. E só deixou o local depois das 22h30. Foram mais de 3 horas de reunião com Lula. Mas por que uma reunião tão longa com o advogado do filho do presidente? O que estaria sendo discutido? E por que isso aconteceu justamente em meio às novas informações envolvendo o caso? Essas são as perguntas que começam a aparecer. A narrativa apresentada no vídeo afirma que, enquanto Lula declara que as investigações devem continuar e que, se houver culpa, os responsáveis devem pagar, outras movimentações estariam acontecendo nos bastidores. Uma delas envolve a tentativa de controlar os vazamentos de informações sobre o caso. A reportagem citada na transcrição afirma que a campanha de Lula estaria tentando rastrear quem teve acesso aos dados e pressionando órgãos como a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal para conter novas divulgações. E aqui está o ponto central. A preocupação seria impedir que novas informações sobre o caso continuassem chegando ao público. Mas a história não termina aí. Porque na manhã seguinte surgiu uma nova informação. A Procuradoria-Geral da República pediu que o caso envolvendo o filho de Lula deixasse o Supremo Tribunal Federal e passasse para a primeira instância. E é justamente nesse momento que a situação fica ainda mais interessante. A justificativa apresentada seria a ausência de alguém com foro privilegiado que justificasse a permanência do inquérito no Supremo. Mas a pergunta levantada pelo vídeo é: por que retirar justamente agora a investigação das mãos de André Mendonça? O argumento apresentado é que, se não existe uma pessoa com foro privilegiado diretamente envolvida, o caso deveria ser analisado pela primeira instância. Mas o vídeo questiona essa justificativa. Segundo a narrativa apresentada, existiriam contratos envolvendo ministérios e valores milionários. E surge então outra pergunta. Não haveria autoridades com foro privilegiado relacionadas a essas estruturas? É nesse ponto que o vídeo estabelece um paralelo com outras investigações envolvendo políticos. A crítica apresentada é que, em outros casos, a presença de uma autoridade com foro teria sido utilizada para levar uma investigação ao Supremo. Agora, segundo o argumento do vídeo, a situação estaria sendo tratada de maneira diferente. O vídeo cita o caso de Alexandre Ramagem como exemplo dessa discussão. A narrativa afirma que a presença de um deputado federal teria sido utilizada como justificativa para manter determinadas investigações no STF. Agora, no caso envolvendo o filho de Lula, a argumentação apresentada seria justamente a oposta. Não haveria ninguém com foro privilegiado e, portanto, o caso deveria sair do Supremo. É essa diferença de tratamento que o vídeo questiona. E isso nos leva novamente à sequência dos acontecimentos. Vamos recapitular. Primeiro, Lula cancela sua agenda oficial. Depois, ele se reúne por mais de 3 horas com o advogado de seu filho. Na manhã seguinte, surge a informação de que a PGR quer retirar o caso do Supremo e enviá-lo para a primeira instância. E, paralelamente, aparecem informações sobre uma tentativa de conter novos vazamentos relacionados ao caso. Tudo isso em um intervalo muito curto. É justamente essa sequência que alimenta a tese apresentada no vídeo de que existe uma preocupação crescente com o avanço das investigações e com novas informações que possam surgir. Mas por que isso seria tão importante para Lula? Porque, segundo a narrativa do vídeo, o problema não estaria acontecendo isoladamente. De um lado, existe a pressão política envolvendo o caso do filho. Do outro, existe a insatisfação econômica da população. Custo de vida. Preço dos alimentos. Empresas enfrentando dificuldades. Recuperações judiciais. Endividamento das famílias. E uma população cada vez mais pressionada pelas despesas do dia a dia.
O vídeo apresenta esse conjunto de fatores como uma combinação potencialmente perigosa para o governo. Imagine o cenário. A população está sentindo o peso do custo de vida. Empresas enfrentam dificuldades. Famílias estão endividadas. E, ao mesmo tempo, surge um escândalo envolvendo o filho do presidente. Segundo os números apresentados na transcrição, 82% das famílias estariam endividadas, um terço das empresas estaria inadimplente e 44% dos adultos estariam inadimplentes. E é justamente nesse ambiente que o caso envolvendo Lulinha ganha repercussão. A pergunta passa a ser: qual desses problemas terá maior impacto político? Porque, segundo a narrativa apresentada no vídeo, Lula estaria enfrentando duas grandes frentes de pressão. De um lado, a economia. Do outro, o caso envolvendo seu filho. E agora existe uma sequência de acontecimentos que chama a atenção. Uma reunião de mais de 3 horas no Palácio da Alvorada. Informações sobre tentativas de conter vazamentos. E um pedido para que o caso deixe o Supremo Tribunal Federal. Pode ser apenas uma sequência de acontecimentos. Mas também pode representar algo muito maior. E é exatamente por isso que essa história merece ser acompanhada de perto. Porque se novas informações continuarem surgindo, o impacto político pode ser muito maior do que qualquer pessoa imagina. E a pergunta que fica é: o que ainda não veio a público? Se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa história, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e ative as notificações. Porque essa história ainda está longe de terminar.